Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes porque estão na casa do Senhor? A Bíblia diz que na casa do Senhor há fartura de alegria, que até a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. E nós estamos alegres pelo maior motivo de sermos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores, somos, mas temos uma diferença muito grande. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Então estamos aqui agradecidos por esse tão grande privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui nesta noite para adorá-lo e engrandecê-lo, porque só Ele é digno da nossa. Aleluia. Aqui vocês abram as suas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 8. E vamos ler a partir do versículo 52 até o versículo 58. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 54 ao 58. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Continua falando conosco nesta noite, Senhor. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos e queridas. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Nós somos membros da Assembleia de Deus, como já foi dito aqui, Filadélfia, lá no Cabo de Santo Agostinho, né? A nossa igreja, nós temos uma igreja na Coab e temos uma igreja sede em Ponto dos Carvalhos. Nosso pastor presidente é o pastor Natanael Ramos e ele também manda saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Estamos muito felizes por estar aqui. E quando o pastor Givaldo me fez o convite e disse que era um culto de mulher, aí eu até disse para ele: ó, pastor, eu não vou falar sobre mulher. Eu não vou pregar sobre mulher, porque já pregam tanto, vocês já sabem tanto as histórias das mulheres da Bíblia, de todas elas. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocar no meu coração para trazer para vocês. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, se eu fosse dar um título para a minha mensagem, seria: Jesus, o grande eu sou. E quando a gente vai lendo esse Evangelho de João, a gente percebe que o Evangelho de João, ele tem um propósito específico. E qual é o propósito que o Evangelho de João tem para nós? Ele tem esse propósito. Qual é, evangelista? O propósito é apresentar Jesus. Mas apresentar Jesus como? É apresentar Jesus como o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o propósito de João. O propósito de João é revelar Jesus como Pai. O propósito de João é revelar Jesus como Salvador do mundo. Por meio dele, somente dele, de Jesus, o Salvador do mundo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Só através desse Jesus que nós recebemos a vida eterna. Só através dele. João capítulo 20, nos versículos 30 e 31 diz assim: que Jesus, ele operou também
Bíblia. E ele diz assim: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenhais a vida eterna em seu nome. Este evangelho de João prova de forma contundente, de forma cabal, a divindade de Cristo. Ou seja, ele está dizendo para nós: Jesus é Deus. Aleluia. Ele é divino. E ele faz isso para nós nesse livro. Quando você começa a estudar esse evangelho, você vai perceber que ele traz para nós em dois tempos, ou em dois expedientes. Primeiro, ele vai mostrar para nós quem Deus é, quem Jesus é, e que ele tem os mesmos atributos que o Pai tem. Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença. Só ele tem esses atributos. O diabo, ele não tem. Só quem tem é Jesus Cristo. Todo poder, toda glória pertence a ele. E ele não dará a glória dele a ninguém. Tudo pertence a ele. Só ele tem esses atributos. E esse evangelho mostra, a primeira parte desse evangelho é isso, e a segunda parte, ele prova que Jesus, ele realiza as mesmas obras que o Pai dele faz. As mesmas obras. E aí João, ele começa a selecionar para nós 7 milagres de Jesus. 7 milagres que nós conhecemos tão bem. O primeiro está lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus transforma água em vinho. Em um casamento, nós sabemos disso. No João capítulo 4, do versículo 50 ao 51, a cura do filho de um oficial da Galileia. No João capítulo 5, versículo 8, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Glória a Deus! Lá depois, em João capítulo 6, Jesus faz outro milagre: a multiplicação dos pães e dos peixes. Lá em João capítulo 6, do versículo 16 ao 21, Jesus começa a andar por cima do mar da Galileia. Em João capítulo 9, do versículo 1 ao 7, Jesus cura um cego de nascença. E por último, em João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Então ele traz para nós todos esses milagres descritos nesse livro. E aí eu quero trazer nesta noite sete afirmações que João traz para nós nesse livro, em que Jesus é o grande eu sou. O grande eu sou. E a primeira delas, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá em João capítulo 6, dos versículos 30 ao versículo 35. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Começa a ler, 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só que arrogância dizer uma coisa disso para Jesus. Aleluia! Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-nos a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, o Deus, o nosso Deus, ele nos alimenta. E quem come deste pão, a palavra diz que quando nós comemos desse pão, nós viveremos eternamente com ele. O pão da terra é apenas um símbolo de Jesus, mas ele sim é o verdadeiro pão do céu. É aquele que nos alimenta, é aquele que
fome. Só Ele pode saciar a nossa sede. Só Ele nos sustenta. Aleluia. Só Ele nos coloca de pé. É por meio dele que nós vivemos. É por meio dele que nos movemos. E é por causa dele que nós existimos. É por causa dele que nós estamos aqui. E quem come deste pão, que se alimenta desta palavra, quem sacia a fome, creia, viverá eternamente. Porque Ele é o pão que sacia toda a fome. Está com fome? Coma a palavra. Está com sede? Beba a palavra. Porque como é que a gente conhece Deus? É através da palavra. Não existe crente que não ora e crente que não lê Bíblia. Crente tem que ler Bíblia e crente tem que orar. Porque quem mata a sede de crente é Jesus e quem mata a fome de crente é Jesus. Porque é Ele que é o pão, é Ele que é a água. Se alimente. Se alimente desse pão a cada dia. Acorde de manhã. Ao invés de pegar o celular para ver as mensagens do dia anterior, pegue a Bíblia. Leia a Bíblia. Fale com Deus. Converse com Ele. Aqui é a palavra dEle. E Ele fala conosco todos os dias. Se alimente dessa palavra. Porque quem se alimenta deste pão não é levado por qualquer vento de doutrina. Quem se alimenta desta palavra fica forte. O vento pode dar, você pode balançar pra lá e pra cá, mas você continua de pé. Porque você comeu alimento sólido. A palavra de Deus. A sua casa precisa ser edificada na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. A segunda coisa que o Evangelho de João mostra pra gente. Primeiro, ele é o pão da vida. E lá no capítulo 8, no versículo 12, ele diz que ele é a luz do mundo. Glória a Deus. Ele é a luz do mundo. E é quando a gente fala de luz, a gente vai lá para o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento eles já usavam a metáfora da luz para aquelas pessoas que viviam em trevas. Mas não é as trevas espiritualmente falando. Era a treva mesmo de viver no escuro. Mas a glória do Senhor, a presença do Senhor, sempre esteve com o povo. Mesmo quando o povo era rebelde, mesmo quando o povo virava as costas para Deus, Deus nunca deixou de estar com eles. E a presença de Deus ia com ele durante aquela nuvem, no meio daquela nuvem que conduzia aquele povo até a terra prometida. A gente vai ver isso em Êxodo capítulo 13. Você lê em casa depois. E Deus protegeu eles para destruído pelos inimigos. Veja a preocupação de Deus. Deus se preocupa com o seu povo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E aí aquele povo ia sendo conduzido por aquela luz. Por isso que eles cantam lá no Salmo 27, versículo 1. Eles têm o costume de cantar isso quando eles se reuniam. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E eles cantavam. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho. E a luz de Deus irradia em qualquer lugar onde chega. Quando a presença do Senhor chega, quando a luz do Senhor chega, as trevas são dissipadas. Porque chegou a presença do Senhor. A presença do Senhor traz salvação. A presença do Senhor ilumina as nossas vidas. Ele é a
parte da luz. E quando ele chega na parte da luz, ele diz assim: olha, vocês, discípulos, tem que ser como... Eu não quero que vocês sejam a luz em cima de um velador. Um velador era um banquinho que se tinha na época, irmãos, mais ou menos desse tamanho. Colocava um candeeiro, né? E a outra dizia assim: olha, também eu não quero que vocês sejam dentro de um alqueire. Aí vamos lá. Um alqueire era uma bacia desse tamanho que se colocava a luz dentro. Quando eu colocava aquele candeeiro dentro do alqueire, daquela bacia, o que que acontecia? Ela só iluminava onde? Dentro da bacia. Ou seja, aquele crente que é só luz na igreja, está só iluminando ali. Aí Jesus disse: não, eu quero que seja no velador. Bota aqui o candeeiro, e quando ele fica aqui em cima, ó, ele ilumina todo o ambiente. É isso que o crente tem que ser. Onde você entrar, você vai fazer a diferença. Porque a luz do Senhor está com você. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Você foi chamado para fazer a diferença. Crente, quando chega no local, tudo muda. Porque quem chega com ele é o grande eu sou. Quando ele chega, tudo acontece. Tudo diferencia. Porque chegou ali o servo de Deus. Chegou aquele homem que é representante de Jesus aqui na terra. Aquela mulher que é representante de Jesus aqui na terra. Porque ele é a luz do mundo. Nós somos cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, então você tem que pensar como Cristo, tem que falar como Cristo e tem que agir como Cristo. Glória a Deus. Você tem que fazer tudo como Cristo fez. E aí ele vai: sou o pão da vida, sou a luz do mundo. E lá no versículo 10, no capítulo 10 e no versículo 9, ele vai dizer assim pra gente: eu sou a porta. Aleluia. Coisa Glória. Eu sou a porta. Ele, só ele é a porta da salvação. Só ele é a porta da libertação. Glória. E só ele é a porta da provisão. Glória a Deus. Porque nós servimos a um Deus que é chamado de Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Quem entra por essa porta vai achar pastagem. Quem entra nessa porta vai achar alimento para sua alma. Quem entra por essa porta vai achar mudança de vida. Quem entra por essa porta vai achar milagres acontecendo. Quem entra por essa porta vai ter família restaurada. Quem entra por essa porta vai ter casamento restaurado. Quem entra por essa porta vai ver o seu marido entrar por essa porta e aceitar Jesus como Salvador. Quem entra por essa porta vai ver toda a sua família restaurada. Porque Ele é a porta da salvação. Só Ele é a porta. Só Ele tem vida abundante. A nossa provisão está em Cristo. A nossa provisão espiritual está em Cristo. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, como tem chegado aqui, mas eu declaro uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Receba o Espírito Santo de Deus aí onde você está. Porque Ele é a provisão para a tua alma. Ele é a porta. Ele é o nosso alimento. Há portas que são atravessadas e as pessoas não podem mais voltar de lá. A porta do mundo, as coisas que o mundo oferece. Muitas pessoas passam por essa porta e ficam lá. Mas a porta que Jesus é, não é assim. Você entra, você vai, entra, porque Jesus é liberdade. Você entra e fica com Ele. Gálatas capítulo 5 diz: nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Você é livre de todo pecado. O escrito de dívida que era contra nós foi aniquilado na cruz do Calvário. Não tem mais
porta, tem provisão para a tua vida. Glória a Deus. Recapitulando, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo e Ele é a porta. Glória a Deus. Depois ele vai lá para o versículo 10 e no versículo 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Oh, que coisa linda! Aleluia. Oh, irmãos, quando a gente olha isso aqui do tempo, Jesus começa a falar com a gente, é tão maravilhoso. Ele é o bom pastor. Aleluia. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Glória. E ele deu a vida por nós. Glória, glória. Ele morreu por nós. Porque ele é o grande e supremo pastor que vive pelas suas ovelhas. Hoje, ele está sentado à destra do Pai. Isaías, no capítulo 6, ele diz isso tremendamente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E os anjos estavam lá. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 voavam. E cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele venceu a morte, ele ressuscitou no 3º dia e está sentado à destra do Pai. Ele está sentado à destra do Pai como pastor e sacerdote. Ele apacenta o seu povo. Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 13 nos fala que Jesus, o ressurreto dentre os mortos, é o grande pastor das ovelhas. E Ele, só Ele nos aperfeiçoa em todo o bem, para que a gente possa cumprir a sua vontade. Só Ele. E como supremo pastor, igreja, Ele voltará para buscar as suas ovelhas, Glória a Deus. trazendo para nós o nosso galardão. Aleluia. 1 Pedro 5:4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, você e eu, nós que estamos aqui, alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Coroa de glória. A ovelha que tem Jesus tem provisão. Aleluia. A ovelha que tem Jesus, escute o que eu estou dizendo. Glória, A glória. ovelha que tem Jesus, ovelha, não lhe falta nada. Esta palavra diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Você é ovelha escolhida. Escolhida. Antes todos nós éramos escravos do pecado, como diz em Romanos. Servimos o pecado, mas Ele nos resgatou, nos adotou, fazendo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós fomos libertos, não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus. Amados de Deus, você é ovelha. E esse sumo pastor, o grande pastor, vai vir buscar o seu rebanho. Diga assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é o grande pastor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Oh, Jesus, vamos fazer Glória a Ele diz para essa igreja: eu sou
sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E agora ele diz para você, no capítulo 11, no versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Glória, glória. Ele é. Jesus disse isso para Maria em Betânia. Ele disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Mas Marta, ela não crê naquele momento que Jesus poderia fazer um milagre ali. Ela não crê. Ela não quer no presente, não crê no presente. Ela vacila. Está lá no versículo 22 do capítulo 11. Ela vacila entre a fé e a lógica. Como é? Deus já faz 4 dias que ele está morto. E Jesus estava lá. Jesus veio. E o que eu acho interessante é que Jesus era amigo dessa família. Quando Jesus ia para Cafarnaum, a casa que ele ficava hospedada era a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Eles eram amigos. Glória, glória. Mas Lázaro morreu. Lázaro morre. Marta fica o quê? Apreensiva, desesperada. Maria também fica desesperada. Cadê o meu amigo Jesus? Glória, glória. Onde é que ele está? Cadê ele, aquele homem que visitou a minha casa? Eu fiquei lá lavando tudo, fazendo tudo porque eu queria receber ele. Cadê Jesus? Mas só que Jesus, ele só chega na hora certa, igreja. Ele nem chega adiantado nem atrasado, ele só chega na hora certa. No momento certo, Jesus chega. E todos estavam ali naquele momento para ver a cena. E não se imagina a cena. Todos os fariseus ali, ó, querendo ver o que Jesus ia fazer. 4 dias. Tinha uma crise farisaica que há 3 dias o morto poderia ressuscitar. Depois de 3 dias não tinha mais para onde correr. E aí? Como é que ia ser? Mas eles esqueceram que o eu sou era a ressurreição e a vida. O eu sou está ali naquele lugar. Muitas vezes nós nos comportamos como Marta. Muitas vezes não temos dúvidas que Jesus fez coisas extraordinárias no passado. Nós não temos dúvidas disso. Nós não temos dúvidas que quando ele vier, ele fará coisas extraordinárias aqui. Nós não temos dúvida. Mas a nossa maior dificuldade, irmãos, é crer que ele ainda opera hoje com o mesmo poder. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda. Glória a Deus. Ele é imutável. E ele opera com o mesmo poder. Talvez essa seja a minha angústia. Talvez essa seja a nossa angústia. A gente tem orado por tantas coisas. A gente tem orado para que Deus traga o nosso marido. Para que Deus traga os nossos filhos. A nossa parentela. Quanto mais a gente ora, parece que o céu é de bronze. Parece que está tudo fechado. E nada extraordinário acontece. E a gente fica se perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho orado, eu tenho ido para a tua casa. Eu tenho orado tanto. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei qual é o que você está passando. Se é um problema emocional, se é um problema existencial, eu não sei. Mas aquele lá em cima sabe o que você está passando. Ele sabe. E às vezes a gente se pega dizendo assim: ah, como era bom. Como era bom o passado. E às vezes a gente quer viver o passado, né? Tá só o povo quando veio do deserto. Ah, Moisés, eu não quero mais não, viu? Eu não quero mais maná, eu não quero mais carne, eu não quero, acho que eu vou voltar lá para o Egito, lá tem uma cebola tão boazinha, né? Vou voltar para lá. Aí Deus pega e manda as cordizes. Porque Deus é misericordioso. Às vezes a gente quer viver o passado.
Crente não vive de passado, crente vive do presente. Crente vive do que Deus faz. Não podemos viver de lembranças do passado, queridos. Precisamos viver o hoje. Porque Jesus, escute, Ele não é o grande eu era, nem é o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o Deus do presente. O Deus de agora. Aquele que venceu a morte, aquele que arrancou o guião da morte e matou a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E é primícia dos que dormem. Ele é o grande eu sou. Com Ele está a última palavra. É dele a última palavra. Eu quero dizer nesta noite, tem ressurreição para a tua casa. Aquele morto espiritual que está lá. Nesta noite, se você crê, o Senhor pode, quando você chegar lá, o Senhor já ter ressuscitado. É a tua fé em ação nesta noite. Recebe esta palavra, declara sobre a tua casa ressurreição de vida. Eu declaro nesta noite, eu lanço uma palavra profética sobre a tua casa da direita, da esquerda. Ressurreição de vida. Porque o Deus da ressurreição está aqui neste lugar. Ele não muda. Aleluia. Pode até estar cheirando mal, mas não importa. Porque quando Ele tira da morte, das entranhas da morte, Ele dá um coração novo. Aquele coração de pedra que estava na tua casa, Deus transforma e coloca um coração de carne. Aquele que diz que não quer vir para a igreja, de jeito nenhum, Deus transforma e vai viver todo dia aqui na igreja. Vai pedir até para o pastor abrir a porta para ele entrar para orar. Tu crê nessa palavra? Creia, porque só Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada a morte foi pela vida que é Jesus. Ele é vida e vida em abundância. Esta é a palavra que tu vai levar nesta noite. Ressurreição de vida para a tua casa, mulher. Ressurreição de vida para o teu casamento. Ressurreição de vida para a tua parentela. Porque só Ele traz a ressurreição. Ele é, recapitulando, Ele é o pão da vida. Ele é, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória, glória. E Ele vai dizer assim para a gente, no capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Jesus é um caminho para Deus. Não tem outro caminho que se leve a Deus se não for por Jesus. Glória a Deus. Por onde devemos andar. Ele é o único caminho que nós devemos andar. Ele é a única verdade absoluta que devemos crer. E Ele é a vida verdadeira que devemos viver. É só Ele. Ele não é um caminho entre muitos caminhos. Ele é o caminho. Glória, glória. Ele é o único e vivo caminho. Ele não é uma verdade de tantas verdades. Ele é a única verdade que sacia nossa mente. Glória. Ele não é qualquer coisa. Ele é o grande eu sou. Ele é o Jeová Shalom, aquele que traz paz para a nossa alma. Ele não é uma vida entre outras, é a própria vida. Glória, glória. Ele tem vida em si mesmo. E Ele dá vida eterna para aquele que crê nele. Ele, só Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Glória, glória. Só Ele preenche o nosso ser. Só Ele preenche a nossa alma. Só Ele traz paz. Às vezes o crente fala assim:
Mas você numa turbulência dessa, e como é que você se comporta desta maneira? Oh, glória a Jesus! Eu passei por uma situação bem difícil uma semana atrás, muito difícil. E uma pessoa lá do meu trabalho olhou para mim e disse assim: como é que você passando por tudo isso que você está passando, você se mantém nesta calma? Glória a Deus. Eu olhei para ela e disse assim: porque quem vai na frente da minha guerra não sou eu. Aleluia. Quem vai na frente é o general de guerra. Ele vai na frente das minhas batalhas. E ele guerreia por mim. Não precisa eu me aperrear, porque o salmista me diz: abre-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O salmista me diz isso. Para que eu vou me aperrear? Para que eu vou me aquietar? Aquieta a tua alma. Descansa no Senhor. Descansa. Deixa que Ele toma conta. Ele faz o que a gente não pode fazer. Se eu não posso fazer, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que entregar para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entrega. Porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aleluia. Eu vou dizer para vocês uma experiência bem rápida. Eu não gosto muito de contar, não gosto da palavra. Mas eu vou contar. O Espírito Santo está me impulsionando a contar, porque eu tenho crente que precisava de ouvir. Para aumentar a tua fé. Glória a Deus. Minha mãe é aposentada da BPC. Tem muitos aposentados aqui de BPC? Ganham um salário mínimo. Quando foi esses dias, a gente foi lá sacar o dinheiro. Ela me deu o cartão para tirar o dinheiro dela. Estava bloqueado. Por quê? Porque ela não fez o recadastramento no CRAS. Escutem bem. E aí quando eu liguei para ela, disse: mãe, o dinheiro não saiu. Mas será que fez tanto dias? Não saiu. Eu não sei, mãe. Quando outro dia eu voltei novamente, ou seja, eu dei umas 4 idas ao banco e nada do dinheiro saiu. E aí, liguei para o 135, para o INSS, e elas me disseram: olha, o cadastro dela está bloqueado porque ela não fez a renovação do CRAS. Aí eu disse: tá bom, mãe, então a gente vai no CRAS do Cabo e aí lá a gente faz o seu recadastramento. Só que ela disse: olha, ele só vai voltar dia 17. Segunda-feira retrasada, porque o sistema está fora do ar. Veja que coisa linda de Deus. É uma coisa simples, mas é um trabalhar de Deus. Glória a Deus. E aí eu disse: olha, eu nem vou dia 17, porque é a segunda-feira. Vai estar lotado de gente, que aconteceu com várias pessoas. E a gente vai chegar de manhã, não vai nem pegar ficha e não vai conseguir ser atendido. Ok, tudo bem. Aí eu não fui na segunda, não fui na terça e nem fui na quarta. Escutem bem. Quando eu chego na quinta-feira lá, de manhã, com a minha mãe, de 76 anos, idosa, que entro lá, olho para a menina e digo: bom dia, moça, bom dia. Olha, eu expliquei a situação a ela, ela fez assim: até agora, o sistema não voltou. Mas já que a senhora chegou, e a sua mãe, eu vou ver se o sistema voltou. Porque desde segunda-feira que ele não voltou. Quando ela foi, que voltou, disse: acabou de chegar o sistema. Porque quando chegam os príncipes e as princesas do Senhor, tudo muda. Aleluia! É, irmão, é desse jeito. Ficou falando na segunda, terça, quarta. Só chegou quando a gente chegou lá. Foi servos de Deus Altíssimo. Porque crente que anda com Deus, aonde ele chega, o ambiente muda. Minha mãe foi atendida, tudo deu certo e agora só está esperando o dinheiro cair na conta. É assim que Deus faz. Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. As coisas mais simples, Deus se preocupa. Às vezes eu chego num lugar que não tem nem estacionamento. Jesus, a tua princesa está chegando, vice.
Daqui a pouco sai um carro. Diz, gente, oh, glória a Deus. É assim. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por último, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Oh, que coisa linda, irmão. Que texto maravilhoso. Lá em João 15, né? Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Nós somos os ramos dessa videira. Precisamos estar enxertados nesse Jesus. Precisamos estar colados nesse Jesus. Tem muita coisa que nos fazem afastar de Deus. Não é mais tempo para isso, não. Não é mais tempo de perder tempo com coisa pequena, não. Aleluia. Ah, eu entrei na igreja, a irmã olhou com cara feia para mim. Deixa a irmã olhar com cara feia. Não tem mais tempo para isso, não, irmão. Não é mais tempo para isso, não. De perder tempo com essas coisas. Isso é coisa pequena diante daquilo que Jesus fez e faz por você. Deixa a irmã com cara feia. Se der uma paz, ela não responder. Abaixa outra para você. Não tem problema, não. Continue olhando para o alvo que é Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque se a gente for olhar para o irmão, a gente cai, a gente tem que olhar para ele. Precisamos estar enxertados nele. Viver a vida dele. Para com isso. Não é mais tempo de guardar ressentimento, não. Jesus está voltando. E Ele quer te levar. Ele quer te levar. Ele quer te levar. Seja enxertada nessa videira. Esteja nessa videira. Ele é a videira. Por quê? Qual é o propósito de nós sermos enxertados nessa videira? É de produzirmos bons frutos. Frutos dignos de arrependimento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está lá os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, não é? Domínio próprio. Longanimidade, tardio em se irar. Tá lá. É isso aqui que Jesus quer que a gente produza. Frutos dignos de arrependimento. Frutos do Espírito, amor. Por isso precisamos estar enxertados nele. Nessa videira verdadeira. Para de picuinha. Não é mais tempo para isso. É tempo de orar, de se consagrar, de dar as mãos. É tempo para isso. Jesus é o nosso grande viticultor. É aquele que toma conta da vinha. E se você não estiver, infelizmente, produzindo bons frutos, a tesoura de Deus vai passar e vai cortar. É difícil, mas precisamos estar enxertados nele. Como o ramo não tem vida em si, mesmo fora do tronco, assim a gente não tem vida sem Cristo. Precisamos estar com Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o manancial de onde jorra toda a graça para o nosso viver. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus autossuficiente. Ele é tudo em nós. E Ele é tudo por nós. Nele, o grande eu sou, você tem vida e vida em abundância. Nesta noite termina essa mensagem.
Lá que não se prostraram na estátua de Nabucodonosor. Misael, Ananias e Azarias. Eles não se curvaram diante da imagem do homem. Eles preferiram adorar. Enquanto você canta, enquanto você adora, Ele trabalha na tua vida. Enquanto você está aqui orando, Ele está trabalhando na tua casa. Então só adora, só adora. Esquece os problemas e só adora. Porque enquanto você está adorando, Ele está trabalhando. O texto de Isaías diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele é o grande eu sou. Fique de pé nesta noite. Fique de pé em nome de Jesus. Ele é grande. Ele é poderoso. Não existe maior que Ele. Leve esta palavra nesta noite. Ele é o grande eu sou na tua vida. Aleluia. 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 Canta aí, cante conosco. Cante conosco. Cante, vai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande